Nem sempre o que achamos que funciona para aprender um novo idioma é, na verdade, uma boa ideia. Nesse vídeo, eu vou listar 5 erros que eu cometi ao aprender francês para que você não caia nessas mesmas armadilhas. Olá pessoal, tudo bem com vocês? Aqui é a Sueli do Guia do Estrangeiro e hoje eu vou falar para vocês como conseguir a sua fluência no francês de uma forma rápida e leve. Vem comigo! Vamos a uma verdade que todo mundo sabe, mas que precisa ser dita. Aprender um novo idioma é tarefa complicada. Então o que acontece? Você precisa ter motivação, você precisa saber por que você está querendo fazer aquilo, né? Pode ser só pelo prazer pessoal, muitas pessoas gostam de estudar. Pode ser porque você tem um objetivo e aprender o idioma faz parte desse objetivo. E geralmente quando a gente está aprendendo um novo idioma, a gente quer que as coisas aconteçam rápido. A gente não tem paciência, né, de esperar que as coisas aconteçam lentamente como elas devem ser. É muito normal que as pessoas acabem colocando muita pressão sobre elas mesmas e isso acaba atrapalhando todo o processo. Eu fiz uma reflexão aqui sobre a minha aprendizagem, né, do francês e queria compartilhar com vocês alguns dos 5 erros que eu encontrei que dificultaram bastante a minha aprendizagem e que vocês deveriam tentar evitar esses erros no futuro. O primeiro deles é a nossa famosa gramática. Eu não sou uma pessoa que gosto de estudar gramática. Não tenho paciência, assim, não sei, é uma coisa que me irrita muito ter que estudar gramática. E justamente a gramática no francês era onde as minhas notas iam lá embaixo, era o que trazia minhas notas lá no chinelo. E também eu tinha uma noção, assim, que a gramática era uma coisa que a gente ia aprendendo com o tempo, sabe? Com o dia a dia. Ia acabar entrando na cabeça, assim, né? Eu não ia precisar ficar gastando meu tempo ali, olhando tudo aquilo, decorando e tentando entender, né, como funcionava tudo aquilo. Só que a gramática é a base da língua, né? Assim como no português, a gramática no francês é a base para você conseguir se comunicar, para você conseguir entender a língua, para você entender o que você está falando e para que as pessoas consigam entender o que você está dizendo. E essa história de que com o tempo as coisas vão se arranjando, sim. Isso é óbvio que acontece, né? Se você estiver morando aqui na França, por exemplo, você vai acabar acostumando com certas construções, você vai acabar se acostumando a falar, né, do jeito que os franceses falam. Porém, tem um ponto também. Assim como no Brasil tem muita gente que comete muitos erros gramaticais, aqui na França também tem muita gente que comete erros gramaticais básicos. E se você não tem muita noção da gramática, você vai acabar adquirindo esses erros sem saber. Segundo erro, não dar a devida importância para a pronúncia. A pronúncia em francês é complicada e você deve dar a devida importância. Existem vários sons na língua francesa que não existem em português, a gente não está acostumado a falar daquela forma. Então a gente vai acabar lendo como se estivesse lendo português. Isso muitas vezes vai acabar não dando certo. Então você deve sim dar muita importância para os encontros vocálicos, para as vogais, o L, o R, que é bem diferente do português. Isso faz muita falta no cotidiano, vai evitar que você passe por alguns micos e tenha problemas de entendimento também. Uma das coisas mais chatas que acontecem assim é quando você está todo empolgado ali contando uma história e a pessoa pega no meio da história e fala, mas o que é tal coisa? E você explica uma vez, 2 vezes, 3 vezes e a pessoa continua não entendendo, até que ela pede para você soletrar. Aí quando você soletra, a pessoa repete, né, a palavra, você está tentando falar isso. Aí você ouve e você percebe que é totalmente diferente do que você estava tentando falar. O terceiro erro, que é bastante comum, é a vergonha, ter vergonha de falar. Eu fiz 3 anos de francês no Brasil e quando eu cheguei aqui na França, eu não conseguia falar. Mesmo que eu entendesse muita coisa, eu tinha muita vergonha de falar, porque eu tinha medo de errar, eu tinha medo das pessoas não entenderem. Eu tinha medo, enfim, medo. E se você tem medo de falar em francês, não se preocupe, não acontece só com você. Isso acontece, eu acho que com todo mundo que aprende francês ou qualquer outra língua. Então, como superar esse medo? Primeiro, você deve tentar falar com pessoas próximas, pessoas que você conhece, né? Pessoas familiares, em reuniões familiares ali com poucas pessoas, ou entre amigos, né? Em uma reunião pequena. Primeiro que é mais fácil de entender, né? Se você estiver falando com 1 ou 2 pessoas. Não comece com grupos pequenos, e depois começa a se aventurar. Conforme você vai ganhando confiança, você começa a se aventurar e falar com mais pessoas. E uma dica para falar com outras pessoas é você escolher um assunto que você conhece, né? Às vezes, em uma roda de amigos, as pessoas estão falando de algum jogo que você joga, por exemplo, que você conhece bastante. Então você pode, né, tentar interagir com essas pessoas, já que é uma coisa que você conhece, você tem um vocabulário, você conhece o jogo, então você pode dar a sua opinião mais facilmente.
quarto erro que eu cometi foi ter vergonha também de perguntar. Muitas vezes, quando as pessoas estão falando, a gente tem vergonha de perguntar, mas o que é tal coisa, né? Claro que isso vai depender do contexto, né? Vai ter horas assim que realmente não tem como você perguntar. Mas se alguém que você conhece, você não hesite em interromper o assunto e perguntar, mas o que é tal coisa? Porque você vai acabar não entendendo todo o contexto, né? A pessoa vai estar ali contando uma história e você não vai entender porque você não entendeu aquela pequena palavra, né, que ficou fora do contexto. E uma coisa que aconteceu muito aqui comigo, por exemplo, as pessoas gostam muito de ajudar quem está aprendendo francês. Elas estão vendo que você está se dedicando a aprender a língua delas, então, geralmente, o que acontece é as pessoas tentarem te ajudar. Isso também evita, né, que você passe por uma situação desagradável, por exemplo. A pessoa está conversando com você ali, contando alguma coisa, e você não tá entendendo o que ela tá falando e no final da conversa ela vai perguntar pra você alguma coisa e você vai acabar respondendo com sim ou não. E a pergunta é uma pergunta que não cabia esse tipo de resposta, né? Então a pessoa vai ter passado todo aquele tempo ali, né, discutindo com você, achando que ela tá te falando alguma coisa e na verdade você não entendeu nada. Além do que, por mais que você tente disfarçar que você não tá entendendo, geralmente é muito claro a gente perceber quando a pessoa não tá entendendo nada do que a gente tá falando e também não pergunta, sabe? E o meu quinto e último erro foi não anotar as perguntas e respostas que eu acabei fazendo, né, durante as conversas ou durante algum evento, alguma coisa que aconteceu. Particularmente, eu tenho um péssimo hábito de não anotar as coisas. Eu não anoto nada, né, nem com a caneta e nem com no telefone, nada. E eu sempre acho que eu vou acabar lembrando, né, mas não, eu acabo esquecendo. Isso é péssimo por dois motivos, né? Primeiro que você vai ter que pesquisar de novo aquilo que você já tinha perguntado, que você já tinha a resposta. E também isso atrapalha a sua memorização, né? Certamente, se você tivesse anotado em algum lugar, se você tivesse só escrito, né, aquilo que a pessoa te disse com suas próprias palavras, seria mais fácil de você ter memorizado. Aliás, uma dica quando você está aprendendo idiomas é anotar tudo. Anote tudo que você ouvir, tudo que você tiver dúvidas, anote, porque essa é a forma mais fácil, né, do nosso cérebro memorizar. Quando a gente escreve, a gente memoriza. E se você chegou até aqui é porque você está gostando do nosso vídeo. Então não esqueça de deixar a sua curtida, deixar o seu comentário e se inscrever no nosso canal. Eu vou resumir agora alguns pontos importantes se você ficou um pouco perdido aí com todas essas dicas. Ter fluência em idioma leva tempo, dedicação e paciência. Sobretudo, paciência. E uma das melhores dicas que muita gente acaba não fazendo é fazer uma imersão. Mesmo que você esteja no Brasil, faça uma imersão. Por exemplo, coloque o seu Facebook ou qualquer outra rede social em francês. Coloque tudo em francês, o seu telefone, tudo que você tiver acesso, coisas que você usa bastante no seu cotidiano, coloque em francês. Principalmente coisas que você tem o costume, que você já conhece, né? Ou como se chama em português. Por exemplo, o seu Facebook, se você já usa em português. É só você colocar em francês, você já sabe onde fica o nome das abas, né? Você já sabe onde ficam as coisas. Então ali você vai memorizar, você já sabe como chama em português, agora você tá vendo como fala em francês. A demora para você aprender um idioma, a demora para você ter a fluência em um idioma, geralmente é a recusa que as pessoas têm em mergulhar de cabeça no idioma. Quando você vê, assim, pessoas que moram há muito tempo em um país e elas não aprenderam a língua, geralmente o que acontece é que elas ficam fechadas, elas se fecham em um mundo, assim, por exemplo, tem muitos brasileiros que moram aqui e que eles só saem com brasileiros, só fazem eventos brasileiros, né? Não tentam entrar na cultura, não tentam descobrir, né, a França. O que acontece é que muitas pessoas se fecham. Você encontra, por exemplo, muitos brasileiros que moram na França ou em outros países que não falam o idioma local. Isso acaba acontecendo porque a pessoa se fecha no seu mundo, ela não sai, né? Ela não conversa com nativos, ela não conversa com franceses, por exemplo. Ela tem a sua rede de amigos ali fechada, só sai com brasileiros, só faz eventos com brasileiros, só come comida brasileira, só ouve música brasileira. É como se ela morasse no Brasil, só que ela traz o Brasil para a França. É claro que eu não estou falando que você deve largar a sua cultura, largar tudo que você conhece. Você não precisa. Você só precisa ir descobrir. Isso é diferente, né? Você deve ter a mente aberta para poder conhecer, né? Ver como funciona a cultura, como funciona o idioma, como as pessoas fazem, socializar. Eu vou ficando por aqui. Um grande abraço e até a próxima!